Bom, amigos, dando sequência, então, àquilo que vínhamos falando sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais, vimos lá que houve uma passagem da Convenção 107 para a Convenção 69 da OIT, que passou, então, de uma tendência do direito internacional integracionista, uma visão integracionista, né, que tratava os povos indígenas como um ser de segunda categoria que tinha que se integrar à cultura branca, a verdade é essa, para a ideia na Organização Internacional do Trabalho de que isso estava equivocado e de que os povos indígenas e comunidades tradicionais deveriam e devem ser tratados enquanto tais, com as suas particularidades próprias, com a sua cultura, com a sua terra, com o espírito que dali advém e com os seus costumes. Portanto, então, não numa visão mais integracionista, mas de respeito ao outro como ele é, garantindo, então, uma sociedade pluriétnica. Após isso, o que nós temos que analisar agora e o que nós temos que observar é que todo esse movimento internacional, especialmente no plano dos tratados internacionais, gerou consequências nos sistemas regionais de proteção, porque isso acabou impactando os tribunais regionais de proteção de direitos humanos, e especificamente o nosso, dentro do sistema interamericano, que tem lidado com essas questões de direitos indígenas e de comunidades tradicionais, por conta de ser um continente eminentemente indígena, onde se encontram povos indígenas e comunidades tradicionais de variada natureza e de etnia e de diferentes culturas. E esses casos de violação dos direitos indígenas têm chegado grandemente à Corte Interamericana de Direitos Humanos via ação proposta pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quem conhece um pouco do sistema interamericano sabe que é muito difícil deflagrar um caso individual no sistema interamericano de direitos humanos. São poucos os casos individuais que logram êxito no sistema interamericano. Os casos que têm logrado êxito no sistema são aqueles casos que violam direitos de coletividades, como, por exemplo, o exemplo clássico é exatamente os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Violação de grande monta e de diversa índole tem sido perpetrada na Colômbia, tem sido perpetrada no Paraguai, no Suriname, tem sido perpetrada no Brasil, e Yanomami, por exemplo, e esses casos têm chegado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Merece agora, então, que se faça uma análise, então, dos principais casos. Existem inúmeros, mas os principais casos indígenas, os famosos casos indígenas, e que vieram trazer os primeiros paradigmas que solidificaram o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos no que tange a esse tema. Então, vamos estudar agora a proteção dos direitos dos povos indígenas no sistema interamericano e analisar 3 casos emblemáticos que ocorreram no sistema relativamente à proteção dos direitos dessa categoria de pessoas. E eu chamaria atenção para o primeiro caso, que é um caso que ocorreu em 2001 contra a Nicarágua, que foi um caso emblemático, ele é chamado caso Mayagna Sumo Awastingui. Olha o nome dele aí, Mayagna Sumo Awastingui, contra a Nicarágua, de 2001, em que a Corte Interamericana reconheceu aos povos indígenas o direito à propriedade coletiva das terras tradicionalmente ocupadas a título de tradição comunitária. Reconheceu aos povos indígenas o direito à propriedade coletiva das terras tradicionalmente ocupadas a título de tradição comunitária. Essa decisão
da Corte Interamericana, ela vem ao encontro, ela está conforme, portanto, vem ao encontro do que prevê a já estudada no bloco anterior, Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que no seu artigo 14 coloca como direito dos povos indígenas o direito à propriedade e posse das terras tradicionalmente ocupadas, o que conflita com a Constituição brasileira, lá do artigo 2211, que vai dizer que as terras tradicionalmente ocupadas, 20, da Constituição, inciso 11, que vai dizer que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Então, essa decisão da Corte Interamericana, aí no caso Mayagna Sumo Awastingui versus a Nicarágua, ela vem ao encontro da convencionalidade global. Portanto, uma decisão regional que está em perfeito acordo, em perfeita harmonia com o que dispõe a Convenção 69 da OIT. Então, se o caso for debatido no Brasil, nós temos dois argumentos para dizer que a norma constitucional é inconvencional. Isso vai cair em prova. A norma constitucional que viola um tratado de direitos humanos mais benéfico para determinada categoria de pessoas, para determinada minoria ou grupo vulnerável, pode ser inconvencional, sim. E aqui é o momento de tratar desse tema. Assim como tem as normas constitucionais e inconstitucionais, lembre-se da tese do Otto Bischoff, todo mundo já leu aquele pequeno livro dele, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, que é uma palestra que ele proferia na Europa. Também as normas constitucionais podem ser inconvencionais por violação dos direitos internacionalmente protegidos. E a Corte Interamericana tem isso como ponto-chave. No caso, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, em que esse filme do Martin Scorsese não pôde ser exibido no Chile por conta de que diziam, colocava Jesus Cristo como uma pessoa comum, que violaria a consciência religiosa chilena. Isso foi declarado, e a Constituição chilena previa a censura de obras cinematográficas, radiofônicas, de televisão, radiodifusão, foi declarada inconvencional. A norma que previa essa censura de obras artísticas, produções musicais, cinematográficas, literárias, etc., foi considerada inconvencional. Então, a Corte Interamericana adota a tese segundo a qual também as normas constitucionais são e podem ser inconvencionais. Aqui seria um caso, então, com duplo fundamento de uma norma constitucional brasileira inconvencional, pelo fundamento de que viola o artigo 14 da Convenção 169 da OIT, ratificada pelo Brasil em vigor, e viola a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde o caso Mayagna Sumo Awastingui contra a Nicarágua de 2001, em que a Corte reconheceu aos povos indígenas o direito à propriedade coletiva das terras tradicionalmente ocupadas a título de tradição comunitária. Esse, portanto, é o primeiro caso a ser estudado. Um segundo caso emblemático e também importante, esse de 2005 contra o Paraguai. Esse caso contra o Paraguai, ele vai dizer o seguinte, ele vai entender aquela ideia da Convenção 69, ele vai entender o povo indígena ou comunidade tradicional enquanto tal, na sua condição de povo indígena, na sua condição de povo culturalmente diferenciado, com valores e com um espírito vinculado à terra muito arraigado e muito forte, que tem que ser respeitado. E nesse caso, portanto, veja aí, é o caso da comunidade indígena Yaqui-Axá versus o Paraguai. A Corte vai entender, nesse caso, que a cultura dos membros das comunidades indígenas corresponde a uma forma particular de ser.
de ver e de atuar no mundo, constituído a partir da sua estreita relação com os territórios tradicionais e os recursos que ali se encontram. Ou seja, a corte entendeu que a maneira de atuar, de viver, de ser que os povos indígenas têm com a terra é uma maneira tão peculiar que essa maneira e essas culturas e essas tradições e todo esse mosaico de proteção que leva até em conta fatores espirituais de ligação do índio com a terra que ele tradicionalmente ocupa, deve ser respeitado pelos estados. E os estados têm que respeitar essa forma particular de viver, essa forma particular de ser, essa forma particular de ver e atuar no mundo. Portanto, o Estado não pode trazer para si a competência de regular aspectos que são dos povos indígenas. E, portanto, não tem essa conversa de se integrar, esse integracionismo, eu quero impor a minha cultura, mas não, respeitar esse modo de viver, de ser e de atuar do outro, com a sua roupagem própria de outro, que tem que ser respeitado com a dignidade que todos têm. Então, a corte dá um passo adiante e condena o Paraguai nesse sentido por não ter sabido respeitar essa individualidade própria da comunidade indígena e aqui AXA versus Paraguai nessa violação de direitos humanos que ocorrera contra esse povo indígena e cuja sentença saiu em 2005. Segundo caso muito emblemático, que mostra a vinculação do índio com a sua cultura, com as suas tradições e com a sua terra, nesse modo particular de viver e de ser, que tem que ser respeitado, nessa ideia não integracionista mais, mas nessa ideia de uma sociedade pluriétnica, nessa ideia de um novo multiculturalismo nos países latino-americanos. Segundo caso. E o terceiro caso, também importantíssimo, o caso dos povos Kalinha e Lokiono versus Suriname de 2005. Esse povos Kalinha e Lokiono versus Suriname de 2005 é aqui interessante. A corte reconheceu personalidade jurídica coletiva. Reconheceu personalidade jurídica coletiva aos povos indígenas e tribais, bem assim o direito de ostentarem os títulos de propriedade coletiva. Porque a grande discussão era como deflagrar as ações no âmbito do continente, no âmbito do sistema regional interamericano, e aí então, reconhecendo a personalidade coletiva, entendeu-se que o direito daquela personalidade fora violado e que poderia sim aquela representação deflagrar perante o sistema uma ação de responsabilidade do Estado, no caso Suriname, e que logrou êxito perante a Corte Interamericana. E além de reconhecer essa personalidade jurídica coletiva dos povos indígenas, o direito de ostentarem os títulos de propriedades coletivos. Também, então, fecha aí em 3 casos elementares, os outros casos da corte mais ou menos repete todo esse mosaico jurisprudencial, mas esses 3 casos são emblemáticos por deflagrar então uma teoria da proteção dos povos indígenas no sistema interamericano de direitos humanos muito avançada e que os estados, muitos estados, ainda não chegaram nesse patamar protetivo, portanto vão ter que adaptar os seus sistemas internos com essa jurisprudência vinculante do sistema interamericano de direitos humanos. E por fim, para findarmos aí o estudo dos povos indígenas e comunidades tradicionais, uma novidade, porque muito recente, em 2016, proclama-se um instrumento muito aguardado, ainda que de soft law, não de hard law, mas muito aguardado, que demorou mais de 20 anos de discussões e que não vinha, não chegava, não acontecia, que era uma declaração americana sobre os direitos dos povos indígenas. Faltava ao continente americano, que é um continente, como eu disse, eminentemente indígena, e que, portanto, a proteção íncita está aqui e com violações de grande monta dos direitos desses povos, dos países latino-americanos em especial. Faltava, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, uma declaração com essas características. E, em 2016, finalmente,
foi proclamada no âmbito da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos a declaração, veja aí, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que é o primeiro instrumento no âmbito da Organização dos Estados Americanos a reconhecer os direitos dos povos indígenas e oferecer proteção específica para esse grupo de pessoas na América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Portanto, todo o continente americano, né, do Canadá até a Argentina, o Uruguai, até a pontinha lá mais longínqua do Chile, todo o continente América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe estão no âmbito desta declaração. Eu convido vocês a lerem a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Me recordo que levei em maio, agora de 2017, um grupo de estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso para Washington, numa competição internacional, e fomos visitar, como sempre faço todos os anos com eles, a Comissão Interamericana. E lá na visita, aquela que os estudantes vão aprender um pouquinho mais da parte interna do funcionamento intrínseco das atividades da comissão, comentou-se sobre esse novel documento, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, e eu me manifestei ali de que deveria ter uma tradução para o português urgente, porque até agora não se fez a tradução oficial. Pode ser que daqui a pouco já tenha, e pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo também já tenha, mas até o presente momento não tinha, ainda não tem uma versão oficial brasileira, em língua portuguesa, né, no caso do Brasil, porque somos o país de língua portuguesa aqui no continente, dessa declaração. Então, vocês encontram ela em inglês e em espanhol, que já facilita muito, mas a OEA nos deve uma tradução para o português da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Daí a dificuldade, talvez, de encontrar. Então, no meu livro eu tive que anexar a declaração na versão em espanhol para que os estudantes pudessem compreender melhor os direitos dessa declaração. Mas eu convido você a ir lá na obra e verificar todos os pontos dessa declaração, porque eu tenho certeza que nos editais que tem direitos das minorias e grupos vulneráveis e tem de povos indígenas, direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, Ministério Público Federal, por exemplo, que cai demais essa matéria, é importante você conhecer a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas de 2016, que já está valendo para todo o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul e também o Caribe. Então terminamos aí os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais e vamos fechar esse bloco, nessa segunda parte desse bloco, com uma quinta categoria de direitos das minorias e grupos vulneráveis. Essa quinta categoria diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, aos direitos das pessoas com deficiência. Um tema importantíssimo, principalmente levando em conta que o Brasil tem colocado os tratados relativos às pessoas com deficiência no plano do direito constitucional, no plano da equivalência de emendas constitucionais no Brasil. Então, o tema das pessoas com deficiência é um tema especialíssimo no direito internacional dos direitos humanos. Primeira coisa que nós temos que verificar é uma precisão terminológica e analisar então dois conceitos. O conceito de pessoa com deficiência e o conceito de pessoa com necessidade especial, né? Qual a diferença desses dois conceitos? Vamos ver na tela para que você possa anotar melhor. Pessoa com deficiência é a nomenclatura correta, é a nomenclatura usada pela ONU. Não é para falar pessoa portadora de deficiência. Não obstante a Constituição Federal a essa expressão se referir em muitos dispositivos. A pessoa não porta uma deficiência, isso é discriminatório. A pessoa tem uma deficiência, mas na Constituição está escrito pessoa portadora de deficiência. Está errado. Quando a Constituição foi feita em 88, não se tinha ainda uma precisão terminológica do tema. Na década de 90 e nos anos 2000, agora em diante, é que chegou-se à conclusão de que o nome correto, o Senado Federal fez até uma pesquisa sobre isso, está até publicada, pessoa com
deficiência. O nome portador, quando você for se referir ao tema, é pessoa com deficiência. Se tiver que transcrever um dispositivo constitucional, entre aspas, é evidente que vai citar como está na Constituição. Mas nós temos a teoria da interpretação conforme os direitos humanos. Já vimos isso blocos atrás, lá no começo da explicação dos temas de direitos humanos. E eu trato isso logo no começo da nossa obra, já estou falando desse tema. Ora, se os tratados internacionais de direitos humanos se integram ao direito brasileiro, nós temos que interpretar esses tratados conforme os direitos humanos. E na interpretação conforme, portanto, essa convenção que tem equivalência de emenda no Brasil, porque a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos, foi o primeiro tratado internacional no Brasil a ter equivalência do artigo 5º, parágrafo 3º, se é também uma norma constitucional, tem equivalência de emenda constitucional, você tem que interpretar os outros dispositivos da Constituição conforme os direitos humanos. Então, quando estiver escrito na Constituição, pessoa portadora de deficiência, interprete conforme o tratado e leia pessoa com deficiência, que é a nomenclatura correta. Está aí, a explicação é o controle de convencionalidade constitucional, interpretação conforme os direitos humanos dessa expressão. Exemplo lindo de interpretação conforme é a expressão equivocada pessoa portadora na Constituição e que tem que ser interpretada como sendo pessoa com deficiência. Primeira questão terminológica. A segunda, pessoas com necessidades especiais. Também não podemos confundir. Pessoas com necessidades especiais, veja aí, não obrigatoriamente têm uma deficiência. Então está errado falar também em pessoas... Não, veja, não está errado falar em pessoas com necessidade especial. O que está errado, atenção, não está errado em falar pessoa com necessidade especial. O que está errado é se referir à necessidade especial como querendo se referir a pessoa com deficiência. São coisas diferentes. Pessoas com necessidades especiais são aquelas que não obrigatoriamente têm uma deficiência, pode até ter, mas não obrigatoriamente, mas dada a sua condição de fragilidade, normalmente de fragilidade, depende de especiais cuidados da sociedade, do Estado e da família. Uma criança não precisa ter deficiência, tem necessidades especiais. Um idoso tem necessidades especiais. Uma gestante tem necessidades especiais. Então, entenderam a diferença? Nós estamos tratando aqui, até pode tratar de criança, idoso e gestantes. Necessidades especiais, mas nós estamos tratando aqui de pessoas com deficiência. Então, é um outro conceito. Só não pode usar o portador, né? Que está equivocado. Parece aeroporto. A gente vai... Pessoas portadoras de necessidades especiais. Aí é o erro do erro, né? Na fila de embarque. O que não poderia acontecer. Então, pessoas com deficiência. Bom, quais os instrumentos, veja aí, internacionais de proteção do plano global? Do plano global, quais os instrumentos que protegem pessoas com deficiência? Primeiro, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção, para a qual a discriminação por motivo de deficiência configura uma violação da dignidade dos valores inerentes ao ser humano, aos seres humanos, né, ou ao ser humano, tem um essinho a mais aí no humano, perdão. E essa convenção, para a qual as políticas de Estado devem estar voltadas à proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência, e que inclusive deflagrou no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, essa convenção que demonstra tudo isso, pratica discriminação positiva em prol dos direitos das pessoas com deficiência e faz com que o Estado adote políticas para proteção e promoção dos direitos dessas pessoas, a ponto de fomentar e ter fomentado e ter entrado em vigor em 2015, pela Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa convenção, que exige tudo isso do Estado, ainda tem uma força maior no direito brasileiro, porque é aprovada, primeira vez, por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. E aí tem equivalência de emenda constitucional no Brasil.
foi o primeiro tratado aprovado com equivalência. A rigor, 2 tratados, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Né? O pessoal costuma dizer, o primeiro tratado foi a Convenção, não, foram 2. O segundo é protocolo dele, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Portanto, querido, ela tem equivalência de emenda constitucional no Brasil. Ela prevalece, inclusive, sobre a Constituição, evidente, com base no princípio pro homine, sobre aquilo que for mais benéfico. Então, nenhuma lei ordinária, nenhuma norma supralegal infraconstitucional prevalece sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E ela faz com que, já vimos em momento próprio, permite que se deflagre no Supremo Tribunal Federal as ações do controle o quê? Do controle abstrato de convencionalidade. As ações do controle abstrato, portanto, controle concentrado, abstrato, não concreto, não difuso, o controle concentrado de convencionalidade. Ora, se uma emenda constitucional tem as ações constitucionais, a DIN, a DECOM e a DPF, para se proteger contra uma investida não autorizada do direito infraconstitucional, uma violação do direito infraconstitucional, essa convenção, que tem equivalência de emenda no Brasil, também tem todo esse arsenal constitucional para se proteger contra investidas, né, contra provocações não autorizadas do direito infraconstitucional. Então, portanto, anotem que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo é uma convenção paradigma do controle para além do difuso, que todos os tratados de direitos humanos são, do controle concentrado, abstrato de convencionalidade. Olha que coisa maravilhosa, que arsenal enormemente maior nós temos hoje para proteger os direitos dessa grande e carente massa popular, especialmente os direitos das minorias e grupos vulneráveis, no caso as pessoas com deficiência. Então, um primeiro tratado. E uma segunda norma, importantíssima de dizer, para encerrarmos, que é novíssima, ela é de 2013, mas ela entrou em vigor agora no Brasil, muito recentemente, em setembro de 2016, a Convenção de Marrakech, para facilitar o acesso às pessoas cegas ou com deficiência visual ou com dificuldade de leitura, não precisa ser obrigatoriamente cega, tem uma dislexia, não consegue ver o texto, os direitos aos livros impressos. Porque menos de 1% dos livros publicados no mundo são acessíveis a plataformas disponíveis de leitura para pessoas cegas ou com deficiência visual. Portanto, essas pessoas não têm direito à cultura. Menos de 1% dos livros publicados no mundo são acessíveis em plataformas compatíveis para pessoas cegas com deficiência visual ou com dificuldade de leitura. E o que o Brasil fez? Esse tratado, que é um tratado que vem no âmbito da propriedade, no âmbito multilateral, no regime multilateral da propriedade intelectual, né? Vem de um órgão de propriedade intelectual das Nações Unidas, esse tratado faz o quê? Retira direito dos autores de obras e dos editores de obras, direitos autorais, direitos patrimoniais, para que o Estado converta a obra escrita em plataforma acessível para pessoas cegas. Olha que coisa maravilhosa. Tira direitos dos autores, é verdade, retira direitos autorais, mas para proteger direitos dessas categorias de pessoas. Qualquer outra pessoa que compre o livro tem direitos autorais para o autor e a editora tem direitos sobre a obra. No caso, esse tratado, o Estado retira o direito sobre a obra para privilegiar as pessoas cegas ou com deficiência visual. Portanto, é um tratado do regime multilateral da propriedade intelectual e que o Brasil, em terceira vez, aprovou por 3/5 dos votos, 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Ou seja, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Protocolo à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E Convenção de Marrakech, para garantir às pessoas cegas ou com deficiência visual ou com dificuldade de leitura o acesso às obras publicadas em plataformas a eles compatíveis, tem equivalência de emenda constitucional no Brasil. Os 3 primeiros tratados aprovados com equivalência estão no âmbito das pessoas com deficiência. Olha que interessante o interesse que o Congresso Nacional Brasileiro tem no tema das pessoas com deficiência. Muito importante, então, saber, já tem caído isso, caiu no concurso do Ministério Público Federal, a Convenção de Marrakech. Esse tratado que tem equivalência de emenda constitucional no Brasil também. E assim, encerramos esse bloco dos direitos das minorias e dos grupos vulneráveis.